Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na segunda palestra do primeiro dia do 23º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sobre o tema central de inteligência regulatória, e temos o prazer de ter o Dr. Márcio Rafael Silva Leber, que é, falará sobre regulação do sistema financeiro nacional e ele é procurador do Banco Central, subprocurador-chefe da Procuradoria Especializada de Consultoria em Supervisão do Sistema Financeiro, é especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela Universidade de Brasília e é membro do grupo de trabalho que elaborou a minuta de medida provisória que deu origem à Lei 13.506, de 13 de novembro de 2017. Então, agradecendo muito a presença, a gentileza, né, em participar do evento, eu passo a palavra ao nosso palestrante para que possa expor a temática. Bom dia a todos. Bem, gostaria de agradecer também o convite do professor Marciori, né, de poder compartilhar e receber conhecimento e informação, né, de todos. Nós estamos aqui mais para aprender do que para de alguma forma, compartilhar, né. Eh, uma observação inicial, né, de que a opinião, de que a palestra vai ser feita com base na minha opinião pessoal, e que pode não refletir a orientação da Procuradoria do Banco Central ou do próprio Banco Central, né. O objetivo da dessa minha, fala é examinar a aderência da regulação do sistema financeiro, realizada pelo Banco Central, né, especificamente pelo Banco Central, aos aspectos da teoria da regulação responsiva, tá. E aí essa abordagem que eu pretendo fazer hoje é com base em 2 momentos, né. O primeiro momento é para explicar como é realizada a regulação do sistema financeiro, como é que o Banco Central faz essa regulação, eh, com base nas instituições, né, e com base numa modelagem específica, tá. Vou evitar, utilização de muitas normas para não ficar chato, complexo, né. Vou tentar simplificar. E a nas fa na se no momento seguinte, verificar a aderência, dessa regulação à teoria da regulação responsiva, tá. Primeiro de tudo, acho que é importante a gente destacar quem são os entes regulados, né, pelo Banco Central. Eh, o a no o Os entes, originalmente regulados eram as instituições financeiras, tá. Então esse era o público mais, comumente sabido por todos, né, são os bancos, né, mais especificamente os bancos, e aí entra os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos, né, foi por onde começou o sistema financeiro propriamente dito, né. A gente também tem a sociedade de crédito, financiamento e investimento e cooperativa de crédito. Esse é o cerne, né, do sistema financeiro propriamente dito, tá. Só que nos últimos anos, outras instituições foram, eh, aderindo, né, foram sendo, eh entraram no âmbito de supervisão do Banco Central, né. Mais especificamente as corretoras de câmbio, tá, as DTVM e CTVM também, tá, e mais recente mais recentemente foram o SCD e CEP, né, que são a Sociedade de Crédito Direto e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Essas são as instituições mais recentes tratando do sistema financeiro, tá, porque elas estão dentro daquele conceito de fintech. São instituições com menor complexidade, por isso a regulação é um pouco mais simplificada, tá. Com isso permitiu que essas instituições, pudessem atuar, sob o âmbito de supervisão do Banco Central. A gente teve no passado uma instituição específica que, ainda antes da regulação, que tentou atuar, como uma plataforma, unindo, poupadores e tomadores de recurso e aplicadores de recurso, com natureza muito próxima das instituições financeiras, né, com uma atuação própria de instituição financeira, antes da regulação e sem autorização do Banco Central. E aí
se viu que esse modelo era um modelo que a gente estava chegando próximo dele, né? As inovações tecnológicas estavam possibilitando que esses novos tipos societários surgissem, esses novos modelos de atuação profissional surgissem, mas não havia regulação e o Banco Central regulou, e aí, a partir daí, precisa de uma autorização específica para atuar e tem uma supervisão específica também, tá? Isso a gente está tratando do sistema financeiro, tá? Em paralelo, também a gente tem o sistema de pagamentos, tá? O sistema de pagamentos, a gente tem, dentro do sistema de pagamentos, as infraestruturas do mercado financeiro, né, que são as clearings, né, que realizam a, a, o fechamento das operações relacionadas com títulos e valores imobiliários, né, e também o sistema de pagamento de varejo, mais recentemente, né, que veio com a Lei 12.865, que são os arranjos de pagamento. Arranjo de pagamento, a gente tem a instituidora do arranjo e as instituições de pagamento. Quem são essas figuras no dia a dia que a gente vê muito facilmente? Arranjo de pagamento, por exemplo, arranjos Visa e Mastercard. Quando você usa o seu cartão de crédito, você está utilizando um arranjo de pagamento, né? Quando você vai até um estabelecimento comercial, fazer uma compra, ao passar o seu cartão, você utiliza uma maquininha, aquela maquininha está vinculada a uma instituição, que é uma instituição de pagamento, que pede autorização ao banco para efetuar a operação mediante crédito ou débito, tá? E aí o banco aciona a administradora para verificar se é possível essa operação. Isso, acho que alguém estava no. Pronto, pronto. Eu pensei que alguém Aproveitando, tinha... é nesse caso que ingressa o Pix? É nesse caso que ingressa o Pix. Boa pergunta. O Pix, ele é também um arranjo de pagamento, tá? Mas ele é um arranjo de pagamento peculiar, tá? Porque o Banco Central assume algumas posições de ente privado, entre aspas, tá? Para fazer o Pix funcionar. O que aconteceu com o Pix? No início, foi feita uma chamada pública para verificar se teria alguma instituição ou algum arranjo de instituições interessados a tomar frente como um arranjo de pagamento, um instituidor de um arranjo de pagamento, que seria o arranjo de pagamento Pix. Tá? Mas não teve, né, proponentes, né? O Banco Central sondou o mercado diretamente, saiu um comunicado, né, dando transparência, sondou de outras formas também, tentando ver se alguém se entusiasmaria, uma instituição se entusiasmaria, mas não teve interessados, e aí o Banco Central teve que desenvolver ele mesmo um modelo, né, e por isso toda aquela controvérsia, se ele é monopolista ou não nessa situação, né. Assim, assim, é monopolista, mas monopolista a partir de uma situação concreta do mercado que não permitiu que se desenvolvesse de uma forma diferente, né. Teve uma chamada e ninguém entrou para assumir essa situação. Talvez até mesmo por conta do modelo, né, porque é um modelo que gera, pouca vantagem econômica, né. A gente tem no modelo dos arranjos tradicionais, Visa, Master, existem tarifas envolvidas em todas as fases da operação. No caso do arranjo Pix, principalmente em relação ao cliente, né, ao ao detentor de uma conta transacional, eletrônica, não é cobrado tarifa, né, então isso torna a operação um pouco mais complexa, né. Agora, não temos no fornecimento do serviço como arranjo, né. Mas hoje já tem uma série de operações vinculadas ao Pix, dada a inventividade do sistema financeiro, que permitem até, pagamento a longo prazo, parcelamento de operações, né. Isso tudo é muito novo, é um universo bastante novo, e o Banco Central, acompanha, foi muito disruptivo nos últimos anos, a partir da da desenvolvimento tecnológico, que foi muito rápido, e e e teve uma posição, um pouco, cautelosa em relação à regulação, né. Ele utilizou uma estratégia no início de wait and see, para poder
verificar como essas instituições desenvolviam suas atividades, para, a partir daí, pensar numa regulação, porque é tudo muito novo, né? E ainda continua, tá? Eu ainda digo que ainda tem muita inventividade ainda para ser colocada em prática, né, nesse setor, e aí o importante é que estejamos sempre atentos em relação ao risco, tá? Porque todas essas operações envolvem clientes, envolve confiança, segurança do sistema financeiro, e todas as vezes em que ocorre algum problema relacionado a isso, o Banco Central é acionado como uma figura que tutela né, essa atividade. Então, ao mesmo tempo que não se quer frear a inventividade do mercado, também temos a cautela, porque a gente está tratando de instituições que trabalham com recurso terceiro. E isso é a confiança, o dinheiro em si é algo que a sociedade tem bastante apreço, né? Então, é algo difícil de saber o limite da regulação, né? Tem mais uma pergunta, viu, Márcio? É Claro. o Manuel Ronan. Bom dia, Bom dia. doutor Márcio, professório. É uma curiosidade, mesmo porque eu não sei. Então, eu queria saber se o Pix foi uma iniciativa dos técnicos do Banco Central ou uma política de governo do governo Bolsonaro. Tá. Essa é uma boa pergunta. A gestão do Pix começou todo o desenvolvimento relacionado ao Pix foi tudo dentro do Banco Central, nada foi fora do Banco Central. O início desse um projeto estratégico do Banco Central, né, cujo início aconteceu no governo Temer, a fase embrionária, né, e foi se desenvolvendo dentro do Banco Central a partir de alguns modelos que a gente tinha no exterior, poucos, tá? A gente tem casos como o caso da Índia, tá? Que é um caso bem desenvolvido. Hoje a gente também tem alguma coisa na China, mas é bem setorial. E na China é interessante porque na China é um modelo um pouquinho diferente. O nosso modelo ele é baseado na operação em si. Ela pode ser realizada em qualquer plataforma, né? Então basta uma vinculação com uma instituição onde os recursos podem estar depositados. E na China, não, na China funciona através de celular. Então, o que deu ensejo ao Pix, né, a esse arranjo de pagamentos na China, foram celulares. Então, o celular é a plataforma que ligava pessoas e facilitava operações, transações. E a partir especialmente do chat lá e de outras plataformas, as pessoas começavam a trocar informações, trocar dados e aí trocar recursos, né? Então, o pontapé inicial da China foram os celulares. Aqui não se olhou para a plataforma como início, lógico. O Pix só existe nessa dimensão em razão do desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo, né? A gente tem computador, celulares e tablets e etc., né, que permite todas essas operações. Mas o cerne das operações porque antes a gente tinha tédio, por exemplo. Só que o tédio não tinha o desenvolvimento, a velocidade, né, a capacidade de fazer com que uma parte da população que não tinha acesso à bancarização realizasse operações. Então a gente teve que ter a adoção de um modelo em que as IPs assumiram a frente, oferecendo contas transacionais de baixo custo. Todo mundo passou a ter uma conta transacional, que é uma conta digital, né? É uma atuação do Banco Central também, no passado também auxiliou, que foi permitir que se abrisse contas de forma digital, sem precisar presença, instituição financeira, cópia de documento. Então, isso também auxiliou. Mas as pessoas precisam ter conta em algum lugar para poder realizar a operação, para poder enviar e receber os recursos. E para isso, só o sistema bancário não estava resolvendo por conta da bancarização pequena. Você pegava pequenos negócios antigamente, eles não tinham acesso ao sistema bancário. Hoje, até mesmo os pedintes têm acesso
né, ao Pix, porque tem acesso a uma conta transacional numa IP, né, no Mercado Pago, né, nessas outras instituições que utilizam outro modelo de negócio. Tá? Então, isso permitiu também a ampla adesão da população a esse mercado, da qual elas não tinham acesso, e a partir daí, sim, o Pix pôde ser introduzido e ter conseguir a dimensão que conseguiu, né? E a confiança também. O fato, talvez, do Banco Central estar à frente, isso também tenha dado confiança para o modelo de negócio e para ele ter conseguido essa aderência que teve, né? Tá? Mas, assim, respondendo objetivamente a pergunta, não foi um programa de governo, tá? Foi um programa mais de Estado, dentro do Banco Central, tá? E que só se tornou possível a partir do desenvolvimento tecnológico e também da maturação da lei da regulação. Tá? Além da... A gente está falando em sistema financeiro, sistema de pagamentos, também o Banco Central cuida do sistema de consórcio, das administradoras de consórcio, por conta de uma transferência de competência que se deu alguns anos atrás. Tá? É algo que poderia ser discutido se é uma atividade própria do Banco Central, mas é algo que o Banco Central já há muitos anos atua como supervisor, como regulador. Tá? E, por fim, agora está chegando, né, a questão dos criptoativos, né, e das VASPs. Né? Ainda está embrionário, um setor, um segmento bastante complexo, tá? Mas os provedores de serviços de ativos virtuais passarão a estar sob a tutela do Banco Central. Tá? Para a regulação, tá? A gente tem basicamente duas instituições relevantes aí. A gente tem o Conselho Monetário Nacional, né, que é vulgarmente conhecido como CMN ou CMN, tá? E o Banco Central, tá? Que realiza há uma divisão de competências para a edição de regulamentos, de resoluções, tá? Mas isso mais para instituições financeiras, mais sistema financeiro. O sistema de pagamentos hoje, basicamente, ficou com o Banco Central, tá? As funções institucionais do Banco Central, isso é importante também, ele atua em dois setores. Ele atua como autoridade monetária, tá? E atua na regulação e supervisão do sistema financeiro, do sistema de pagamentos e do sistema de consórcio. Tá? Então, a autoridade, quando a gente fala em autoridade monetária, a gente está falando de Selic, né, em toda a política monetária e política cambial especificamente. E quando a gente fala em regulação e supervisão do sistema financeiro e sistema de pagamentos, a gente está olhando bancos, instituições de pagamentos e a atuação do Banco Central para, de alguma forma, fazer com que esses setores tenham compliance. Tá? Objetivos do Banco Central, a estabilidade monetária e o desenvolvimento equilibrado do país, isso está muito relacionado com a primeira função, que é a autoridade monetária, e garantir a liquidez e rigidez dos sistemas, tá? Sistema financeiro, sistema de pagamento e do sistema de consórcio, tá? O Banco Central, especificamente em relação ao sistema de pagamento de varejo, que a gente chama, que são os arranjos de pagamentos, os instituidores de arranjo e as instituições de pagamento, nesse caso, o Banco Central atua como regulador praticamente primário. Tá? Então, a gente pode tratar, o Banco Central tanto edita as normas, tá? Os deveres a serem cumpridos por essas instituições, quanto faz a supervisão dessas instituições. Em relação aos bancos, muitas normas são editadas pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central atua mais como supervisor. Tá? O Banco Central adota um modelo de regulação baseado em risco, né, o Risk-Based Regulation, e utilizando as recomendações de Basileia, tá, que é um fórum internacional. Tá? O formato da supervisão. Tá? Alguns anos atrás, houve uma subdivisão da supervisão, antigamente era tudo concentrado, e a partir de alguns anos atrás houve uma cisão, a partir também de princípios internacionais, em que passou a fazer uma supervisão prudencial por determinados departamentos e uma supervisão comportamental,
tá? Supervisão de condutas, por outros departamentos. Então, a gente tem uma cisão nessa supervisão. O que é a supervisão prudencial, né? Supervisão prudencial é a supervisão baseada em risco. Olha-se para a instituição que está atuando, verifica se a atuação dessa instituição, se ela está maior alavancagem, se as estruturas de previsão de risco, de aprovisionamento de recursos, se isso daí está tudo ok, se ela está próximo do limite operacional, para agir de forma proativa e evitar o que são vulgarmente de quebra bancária, né? Isso são setores, são departamentos específicos do Banco Central, mais especificamente o Departamento de Supervisão Bancária e o Departamento de Supervisão Não Bancária, que atua nesses setores. Por outro lado, a gente tem a supervisão comportamental, né? Supervisão de conduta. Essa supervisão hoje está a cargo do Departamento de Conduta, DECOM, Banco Central, e aí envolve várias questões. Não envolve o consumidor, propriamente dito, que o Banco Central não tem competência consumerista. Isso o Supremo já decidiu em relação a essa questão. Mas há uma tutela do usuário, há umas questões de acessibilidade que o Banco Central atua, há questões relacionadas à prevenção e lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo também, que o Banco Central tutela, e outras atuações que o Banco Central monitora, mas numa relação com o cliente, da instituição com o cliente, né, relacionada à conduta da instituição. Tá? O foco aí, nesse caso, não é o risco propriamente dito de quebra, o risco financeiro, mas outro tipo de risco de tutela. Tá? A gente chama de formato Twin Peaks, isso, né, que separa a supervisão de conduta da supervisão prudencial. Tá? A estratégia regulatória do Banco Central. Tá? Até 2017, tá, havia poucos instrumentos à disposição do Banco Central que permitissem uma responsividade mais adequada. Tá? Então, não é que não havia alguns instrumentos. Tá? A gente pode falar aqui do termo de comparecimento, que era uma chamada da instituição para que ela prestasse conta e firmasse um termo com o Banco Central, mas um termo que não tinha um instrumento para conferir enforcement a esse instrumento, né, que é um instrumento próprio de enforcement, mas não tinha. Se a instituição descumprisse, chamaria ela de novo, né, e teria que ir para uma aplicação de uma sanção, né, um processo punitivo, ou mesmo para uma resolução bancária. Tá? Então, faltavam instrumentos aí para que se pudesse pensar numa atuação, num enforcement mais adequado e uma aproximação da responsividade necessária. Tá? Inclusive, tem um caso muito específico que eu acho interessante a gente tratar, que é o da Resolução 2901. Para mim, ela é simbólica. Né? Ela perdurou até 2017. Alguns departamentos deixaram de utilizar essa norma, mas uma parte do Banco Central continua utilizando. Ela trata de prestação de informação. O Banco Central pede informação para a instituição e ela encaminha de forma rotineira. Né? Então, é uma espécie de prestação de informação periódica. Por exemplo, eu quero saber quais as operações de financiamento específicas que a instituição está praticando para verificar se ela aderiu a um estatuto normativo específico. Então, ela vai mandando todos os meses. Se ela manda informação errada, incompleta, ou não manda informação, havia uma sanção tarifada, uma multa tarifada. Uma multa pequena tarifada, e que ia contando como uma espécie de um contador de penalidades, quase que automático ali. O que acontecia? As instituições, sabendo que elas iriam incorrer nessa sanção automática e sem muito parâmetro, elas faziam o provisionamento do valor. Então, as instituições já tinham, as grandes instituições já tinham lá no balanço dela o provisionamento de tanto de recurso para poder pagar a multa, e a multa não fazia menor incentivo para que elas cumprissem a norma. Né? Então, para mim, esse é o exemplo mais claro de que a ausência de responsabilidade do Banco Central, da norma do Banco Central de alguns anos atrás, causava um problema mesmo de banalização de norma e de não, a sanção virava um nada. Né? Mas esse cenário
foi alterada a partir de 2017, tá? A gente tem a Lei 13.516, que é a única norma que eu acho que a gente precisa aqui falar o número dela, porque ela mudou esse cenário, tá? As multas, por exemplo, do Banco Central até 2017 eram no máximo, que poderiam ser aplicadas, eram no máximo até R$250 mil. Então, você imagina R$250 mil, uma instituição de grande porte, não é nada, né? Assim, não tinha efetividade, se tratarmos exclusivamente da multa, tá? Assim, não que a multa em si seja um fim em si mesmo, tá? Mas se a gente olhar para esse cenário, a multa era um nada, R$250 mil para a instituição com faturamento de bilhão, né? Então, essa alteração legal que veio com a Lei 13.506, além de mexer na pena e também exigir que houvesse uma gradação para a pena, baseada, inclusive, na cooperação do administrado, trouxe outros instrumentos também, como termos de compromisso, que aí tinha efeitos, passou a ter efeitos de um contrato mesmo em relação ao Banco Central, com cláusula penal e todas as decorrências. A gente criou um acordo de leniência, que na época não se pôde falar em acordo de leniência, né, porque a gente estava no meio da Lava Jato e não se permitiu a adoção desse nome, mas adotou-se um acordo administrativo em processo de supervisão, que tem naturezas próprias da leniência, cuja ideia é fazer com que um delator, uma instituição delatora, traga informações que o Banco Central não conheça de operações estruturadas ou combinadas, né, com o objetivo único de oferir recursos e lesar clientes, né? Então, passou-se a ter esse instrumento também à disposição. E outro instrumento também que a gente passou a ter a partir da 13.506 foi as medidas coercitivas. Medidas coercitivas, na verdade, é um termo genérico para a gente entender como aquelas medidas que o Banco Central determina para a instituição que faça. Por exemplo, me dê informação, ajeita o seu uma determinada sistema de compliance, traga ajuste a sua distribuição de lucro porque está acontecendo um problema sério aí, né, com a instituição. Então, isso, de alguma forma, já estava no âmbito de atuação do Banco Central, ele já fazia isso, é poder de polícia. O que a gente tem de novo com a 13.506? A multa combinatória. A multa combinatória é uma multa diária que o Banco Central pode aplicar para fazer cumprir essa obrigação. Então, à medida em que ele aplica uma medida coercitiva, ele pode associar uma multa combinatória diária para fazer cumprir essa determinação. Isso se tornou um instrumento intermediário, não gosto de utilizar esse termo porque não tem fungibilidade, eu não gosto de utilizar esse instrumento intermediário, porque não existe fungibilidade entre pena e as coisas não funcionam dessa forma. Mas é mais um instrumento que o Banco Central passou a contar para se aproximar um pouco mais da responsabilidade, tá? Outra possibilidade é não instauração de processo punitivo, né? Antes não existia, o Banco Central estava diante de um contexto de imposição legal de instauração de processo punitivo, mas o artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.506, trouxe essa possibilidade do Banco Central não instaurar. Claro, diante de infrações de menor gravidade, mas ele já trouxe a ideia de não banalização do processo sancionador. O processo sancionador não pode ser utilizado com automaticidade, né? Ele é um instrumento dado à supervisão para que fosse adotado com parcimônia. A partir, inclusive, desse contexto, que foi revogada aquela resolução que eu mencionei mais cedo, de multa automática, a resolução 2901. Ela só veio a ser revogada, apesar de críticas que vinha recebendo, inclusive interna do Banco Central, só veio a ser revogada a partir da 13.506. Na regulamentação, a gente revogou. Tá? E também outra coisa interessante que foi criada a partir da Lei 13.506, os comitês.
os comitês, antes não existia, a própria supervisão fazia a aplicação de penalidade, misturando a atuação repressiva na ponta, na aplicação de penalidade, com a própria supervisão. E isso causava uma certa disfunção, porque muitas vezes o inspetor, o supervisor da ponta, ele está realmente bastante saturado de uma determinada instituição e não age de forma, pode não agir de forma cautelosa na hora de instaurar ou não um processo, tá? Então, com isso, a Lei 13.516 estabeleceu o comitê tanto de aplicação de penalidade, comitê de celebração de termos de compromisso e o comitê desse acordo de leniência, que é o acordo administrativo para essa supervisão, tá? Com isso foi feita uma espécie de Chinese Wall em relação à supervisão e esses comitês, né, que atuam de forma independente, não estão subordinados, eles são formados por servidores do Banco Central, não submetidos à diretoria colegiada, isso é importante dizer, eles têm independência de atuação. Então, é uma atuação completamente desvinculada da supervisão e de um poder hierárquico, digamos assim, né? Então, esses são os instrumentos que, juntamente com as medidas cautelares, e com os regimes especiais, aquele termo de comparecimento que eu falei, e também o sistema RDR, que é bom, que eu não falei ainda, que é interessante, que é um sistema de recebimento de denúncias e reclamações do Banco Central. Ele cria o ranking de reclamações contra o Banco Central e esse ranking é publicado. Então, ali a gente tem uma avaliação no atacado das instituições que estão mais ou menos compliance com as normas do sistema financeiro. Como é publicado, essa publicação serve como uma dissuasão das instituições em sair, digamos assim, da curva de cumprimento das obrigações administrativas, tá? Então, a partir da 13.506, a gente passou, o Banco Central passou a ser dotado de instrumentos que permitiriam uma certa aproximação da responsividade, né? Tendo agora instrumentos para uma correção externa, né? Que é a sanção de uma forma muito mais apropriada, com dosimetria, né? E também com os incentivos internos, né? De compliance, de incentivos relacionados a, a, ao estímulo, né? Ao cumprimento dos deveres do Banco Central, a persuasão, para poder ter uma atuação mais digamos assim, que se aproxime um pouco mais da responsabilidade. Do ponto de vista de instrumentos, tá? Assim, eu estou tratando dos instrumentos, não estou tratando da abordagem. A gente vai falar da abordagem daqui a pouquinho, tá? Vocês vão notar que, sim, ao fim e ao cabo, a conclusão vai ser, os instrumentos estão ali à disposição, mas não existe hoje uma cultura organizacional voltada a que se tenha uma estratégia regulatória voltada ou dedicada à responsabilidade, que eu acho que é esse ajuste fino que a gente precisaria, tá? Lógico, outros instrumentos são sempre úteis para essa responsabilidade, mas eu acho que a estratégia institucional é o que falta de uma forma mais patente, tá? Então, vamos lá. A abordagem dos instrumentos regulatórios, como eu falei, não é caracterizada pela responsividade. Então, a gente precisa verificar se a atuação da supervisão ela é baseada em enforcement, se tem os instrumentos necessários. Então, quanto a isso, é bom dizer que o Banco Central, assim, essas áreas que eu falei de vários departamentos, né, DECON, DESUP, DESUC, essas áreas elas mantêm uma constante interlocução com os supervisionados, tá? Com as instituições, tá? E com os administradores também das instituições, porque o Banco Central pode aplicar penalidade tanto e pode aplicar outros instrumentos também, tanto às instituições quanto aos administradores dessas instituições. Então, é mantido constante diálogo persuasivo com essas instituições, tá? No dia a dia operacional mesmo, olha, falta um dado ali, você mandou, tem algo que não está batendo, né? E há uma proximidade muito grande entre a supervisão
e as instituições, tá? Existem sistemas próprios para isso, né? Há uma transparência dessa atuação também, tá? Vamos lá. Então, verificada nessa atuação, né, baseada em enforcement com as instituições, o Banco Central avalia a conduta dessas instituições e, eventualmente, diante de uma irregularidade, o Banco Central mantém uma comunicação direta com as instituições, podendo, né, eventualmente subir, né, escalar para aplicação de uma outra medida, como exemplo, o termo de comparecimento. Aquele termo de comparecimento que eu falei lá atrás, que era um instrumento que se chamava para conversar a instituição sem efetividade, agora ele é também, ele pode ser a ele acumulado aquela multa combinatória que eu falei, multa diária. Então, o chamar para conversar, hoje em dia, não é mais o chamar para conversar como era muitos anos atrás, que era um chamar para conversar sem efetividade. Agora não, agora você chama a instituição para conversar, senta na mesa com ela, verifica o que está errado, bota no papel, vai cumprir. Cumpriu, não cumpriu? Na oportunidade seguinte, pode se escalar para multa combinatória. Você chama novamente, descreve quais são as condutas que devem ser adotadas ou regularizadas, né? E se não forem adotadas num prazo específico, essas instituições estão sujeitas à multa combinatória. Multa combinatória com todo contraditório, lógico, né? É uma medida desfavorável, a instituição pode tanto discutir a própria medida, quanto a multa que está sujeita, tá? E, eventualmente, lá depois de aplicada, também abre-se uma segunda janela para que a instituição possa dizer, não, espera aí, essa multa que foi aplicada, ela está calculada errado, calculada em dias errados, eu cumpri antes. Então, há todo um diálogo constante com o Banco Central, ainda que no âmbito de uma medida de poder de polícia mais efetiva, né, com custo pecuniário, há sempre um diálogo com o Banco Central em relação a essas medidas, tá? Eventualmente, pode-se chegar à hipótese de instaurar um PAS, no processo administrativo sancionador. E o Banco Central pode utilizar daquela hipótese que eu mencionei antes, de não instaurar com base na baixa lesividade. Então, é um monitoramento constante do sistema financeiro. O que a gente tinha, por exemplo, na prestação de informação há muitos anos atrás, e que a cada evento o Banco Central aplicava quase que automaticamente uma penalidade, agora a gente tem um constante monitoramento do sistema financeiro. E aí o supervisor está olhando a instituição, olha, não entregou uma informação, não entregou outra, não cumpriu uma meta, não... Então, ele vai colocando aquilo digamos assim, numa caixinha. No momento em que ele verifica que isso ganha uma proporção específica, ele chama para conversar. Na sessão seguinte, ele pode ir utilizar a multa combinatória, pode ir com PAS, ou, a depender da gravidade, ele pode até mesmo partir para uma resolução bancária, para uma medida de exceção, retirando a instituição do sistema financeiro de uma forma muito mais pesada, com uma liquidação ou com outro instrumento, tá? Mas são situações limítrofes e que a instituição sabe que o Banco Central detém essa possibilidade, né? Assim como a instituição também sabe que o Banco Central, diante de um processo punitivo, pode, para o administrador, aplicar inabilitação, que é a retirada do administrador do sistema financeiro por até 20 anos, né? Como pode também, para a instituição, numa situação limítrofe, determinar a cassação da instituição, que é também a retirada, né, da instituição do sistema financeiro, né? De forma que a instituição sabe que o Banco Central tem a grande arma benigna ali, que não pretende utilizar, mas, eventualmente, se precisar, algum dia, ele pode lançar a mão dessa medida, né? Então, o Banco Central já atua hoje de uma forma responsiva em termos de análise da gradação e da adequação da medida a ser adotada a partir da realidade, tá? Do momento, tá? Mas ele não faz isso de forma transparente, o que é
é necessário, imprescindível para a responsividade, né? A instituição precisa ter muito claro em que grau de responsabilidade ela está, né? E isso não é, a transparência não é tão grande quanto deveria ser. Ao mesmo tempo, também, na minha avaliação, precisaria ter um pouco mais de transparência também nas normas, no dever ser, no que deve ser cumprido pelas instituições. Por se tratar de um ambiente extremamente técnico, o volume de normas que as instituições têm que aderir é muito grande, né? E o que demanda até mesmo uma dificuldade para novos players entrar no sistema financeiro, por conta desse volume de normas e saber como atuar e saber o que precisa, né? Então, tem um custo regulatório muito elevado, tá? Tenho dúvida de se isso é possível fazer de forma diferente, tá? Isso já tentou se fazer aí no governo Bolsonaro, a gente teve aquela consolidação normativa, né? Algumas normas foram, houve uma tentativa de enxugar essas normas, mas é complicado porque cada segmento e cada área tem uma atuação específica, tá? Então a quantidade de normas é muito grande, tá? Como eu falei, a gente na graduação também a questão do ranking auxilia também. O ranking serve como um medidor, e quando tem muita reclamação específica num determinado segmento, isso serve como um sinal para a supervisão fazer uma atuação horizontal nas instituições. Por exemplo, determinado contrato está dando muito problema. A gente não faz a tutela do consumidor lá na ponta, mas se esse contrato está dando muito problema, a gente precisa verificar se o compliance está adequado da instituição. E isso acende o sinal vermelho para a supervisão fazer uma supervisão que a gente chama de horizontal, e em todas as instituições que realizam aquele tipo de atividade, verificar como é que está a atuação. Existem vários tipos de supervisão, tá? Existe vertical, horizontal, a depender da programação anual e da necessidade momentânea, tá? Às vezes, quando uma determinada instituição se desenquadra e precisa de uma atuação mais efetiva, tá? Deixa eu ver aqui. Bem, eu já falei que a gente tem penas mais ou menos incapacitantes em relação às instituições, então isso é relevante para que não se utilize, mas para que isso sirva de inspiração, digamos assim, para as instituições para aderirem ao cumprimento de normas. E, no geral, o que a gente tem verificado nos últimos tempos, é que essa supervisão, digamos, regulação, supervisão de uma forma mais abrangente, mais responsiva, ela traz uma resposta muito mais efetiva da instituição, tá? Então, nos últimos anos, nós temos visto que as instituições pararam a atuar e elogiar o Banco Central na forma que atuam, por não estar se prendendo a coisas pequenas, né? E digamos assim, a penalidades automáticas, a instaurar processos por qualquer coisa, né? Mas sim analisar efetivamente a atuação da instituição como um todo, né? A resposta da instituição ao sistema financeiro, né? A regulamentação e seus padrões de comportamento em relação ao risco, né? Que é a estratégia do Banco Central. Então, esse leque, né? Esse grande leque de sanções, né? Com possibilidade de sanções, desde de sanções brandas, incapacitantes, os demais outros instrumentos mencionados, o diálogo constante do Banco Central, aliado a essas intervenções persuasivas adotadas pelo Banco Central, parece que se aderem razoavelmente à pirâmide de constrangimentos, né? Com o manejo motivado a partir do comportamento do regulado. O que, como eu já mencionei antes, né, para finalizar, o que parece faltar é uma atuação do Banco Central de forma mais clara, voltada à responsabilidade. Como? Poderíamos ter um manual, né, ou algo que diga como é que é a supervisão. Existem manuais internos, tá? Existe manual, existe o guia de prática de supervisão, né? Existem vários guias internos que servem para que os servidores do Banco Central saibam como atuar em determinadas situações. Nesses manuais, eu chequei, fiz uma busca e não encontrei nenhum direcionamento
específico para responsividade. Então, toda essa atuação do Banco Central, que de alguma forma se alia à responsabilidade, é feita muito mais com base na prática do que propriamente guiado por uma teoria. E isso que eu acho que é um problema. A gente precisa ter uma atuação com uma teoria que possa fazer com que os servidores atuem de forma mais uniforme, sempre voltados para a responsabilidade. Então, esse é um parâmetro que eu acho que a gente precisa evoluir. Tanto na questão normativa, de dizer que a gente está atuando e dizer como deve atuar, com base na responsabilidade, quanto na transparência. Tá? São dois fatores que eu acho que a gente precisa aprimorar para que a gente possa, o Banco Central possa aprimorar, possa se aproximar mais da responsabilidade. Tá? Então, esse cenário que eu queria apresentar para vocês, um cenário ainda embrionário, mas isso me faz ficar otimista porque, de alguma forma, eu vejo que a gente tem os instrumentos e tem algum caminhar aí que pode apontar na direção adequada, né? E um sentimento interno do Banco Central de que esse caminho que está seguindo é um caminho até um pouco mais garantista, inclusive, é um caminho que tem se mostrado mais efetivo. Tá? Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Márcio Rafael Leber. Eu fiquei muito interessado na sua fala de que tem visto bons resultados, né, na nova modelagem. Mas eu fiquei curioso, uma coisa que eu nunca lhe perguntei, com a sua participação na lei, na elaboração da medida provisória que deu origem à Lei 13.506, a parte em que se elevou consideravelmente a multa foi inspirada em modelagem responsiva ou foi uma posição derivada da consciência de que era uma multa pouco expressiva? Não foi. Não foi, não. Eu conheci a responsabilidade, professor, com o senhor. Então, a minha atuação naquela época não era baseada na teoria. Né? Tá. O que a gente fez, nós examinamos modelos internacionais, a gente teve na Espanha, teve em Portugal, em outros países, e verificou a atuação dessas instituições, né? Verificou a penalidade e como é que isso garantia mais efetividade. A gente já tinha normas aqui no país com valores bem mais elevados e a gente olhou para o sistema e falou, não, isso aqui não cabe. O que a gente tentou fazer naquela época, falou assim, a gente vai ter agora um canhão com poder gigantesco, como é que a gente faz para utilizar? E aí, com base na teoria penal, até mesmo, né, adaptada ao direito administrativo, trabalhou-se com a ideia de gradação, né, quais são os instrumentos que poderiam ser aplicados, a diversificação dos instrumentos. A gente tinha, na época, a penalidade de advertência, né, e aquilo ali não tinha efetividade nenhuma no âmbito do Banco Central, porque a advertência que a gente fazia no dia a dia, chamar a atenção da instituição. E a gente, lá na Espanha, acho que foi Espanha e Portugal, foi, eu acho que não sei se a França tem também. Lá tinha a demonstração, Portugal tinha demonstração. E nós verificamos que a demonstração era, como pena, era muito mais efetiva Hum. do que a advertência. Então, nós tiramos a advertência, colocamos a demonstração e verificamos a pertinência. Existem setores que pedem, por exemplo, se a gente pega pequenas cooperativas, né? São pessoas que têm poucos recursos, né? Os administradores estão ali no interior, né? E muitas vezes eles falam, não, me inabilita, aplica uma admoestação, mas não aplica multa, não, porque a multa vai ser pesada para mim. Uhum. Né? Isso é verificado também, porque muitas vezes são pessoas que não têm, foram chamadas ali de última hora para compor um conselho fiscal, um conselho de administração, não tinham know-how nenhum, nem sabiam do que não estavam se metendo. Né? Deveriam saber, mas não sabiam. Tá? E aí acabaram, né, se deparando com um processo punitivo, com uma penalidade, e isso é levado muito em consideração também, quando se verifica que a pessoa está de boa fé. Claro, existem situações que há um desvio de recursos da instituição, administradores de consórcio, a gente nota em alguns casos, né, de desvio, e aí não, aí a gente faz a modulação da penalidade, né, de acordo também com a boa fé.
Porque na mas não foi lei. pensado. Não, entendi, mas de qualquer maneira, na lei existe a possibilidade. Houve um esforço de autorizar o Banco Central a não aplicar um processo sancionatório. Então, assim, os caminhos da regulação expansiva foram abertos, de certa forma, Foram. mas por força dessa exposição a experiências internacionais, né? Que poderiam até estar calcadas em responsabilidade, eu Entendi. não sei, né? Entendi. Na época, a gente teve bastante diálogo com as procuradorias, né? Com os departamentos jurídicos de outras jurisdições. Não foi nos falado da responsabilidade, Mas mas possivelmente não, né? Porque não é, porque é intuitivo, algumas coisas são respostas necessárias pela experiência, né? E, e o que faz a é, responsividade é dar ordem a isso em sim. termos de comportamento, né? Mas o engraçado é que, ultimamente, por exemplo, a gente não vê Basileia ainda falar em responsabilidade, mas a gente Claro. vê outros organismos internacionais que tratam dessa regulação do sistema financeiro, regulação do sistema de pagamentos, já falando claramente na responsabilidade. Ah, e a Basileia não. Basileia ainda não. Ah, entendi. Ainda não, porque a Basileia, a grande preocupação da Basileia é o risco. Risco, claro, claro. Tá Né? bem. Então, ela não, ela, assim, ela se preocupa no risco e, digamos assim, esquece. Agora, a gente tem outros organismos, né, como o BIS, por exemplo, acho que o BIS já fala em responsabilidade, já orienta os bancos centrais a adotar a teoria da regulação responsiva como norte na supervisão. Entendi. Um caso semelhante, de outro setor, mas a própria ANAC, né, que trata de aviação civil, eles também reforçam muito uma regulação baseada em risco. E um dos esforços deles de estudos que eles encomendaram foi para como alinhar a regulação em risco, baseada em risco, e regulação responsiva, né? Mas são medidas mais recentes, né? A minha experiência é que é completamente possível aliar. Ótimo. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Foi muito instrutivo e muito interessante. Acho que temos já algumas perguntas. Vou passar a palavra ao Alan Raniel. Bom dia, consegue me ouvir bem? Sim. Perfeito. Eu queria tratar de um aspecto que o professor Iori, inclusive, menciona muito nas aulas dele, a questão da regulação, que é o aspecto da cooperação entre os agentes. E aí, nesse sentido, eu penso que o sistema financeiro ele tem instituições de características bastante diferentes, né? Você tem bancos que integram a administração direta, como a Caixa e o Banco do Brasil, você tem bancos privados, e mais recentemente até novos agentes como as fintechs, que têm características bastante próprias. E aí eu queria saber como o Banco Central ele busca lidar com esses diferentes interesses de uma maneira que ele construa um modelo regulatório que seja tanto eficiente, mas que também fortaleça a cooperação entre esses agentes. Excelente. É um desafio, tá? Principalmente com os novos entrantes no sistema financeiro, porque não estão habituados ainda com esse canal de comunicação direta com o Banco Central, né? Então, o que é possível notar é que os players mais antigos, eles têm uma atuação mais, digamos, calcada nessa bilateralidade, tá? Com relação a bancos públicos, a gente não tem preocupação nenhuma, assim, a gente trata, eles são tratados como regulados como qualquer outro, né? Estão sujeitos à penalidade, não tem essa distinção entre... Felizmente, o Banco Central tem uma blindagem, né? Eu não sei como é que funciona nos outros ministérios, mas o Banco Central tem essa blindagem de olhar para a instituição sem olhar para o nome, propriamente. Lógico, a gente olha para o risco e uma instituição gigante tem uma possibilidade, numa quebra, de ter muito mais risco do que de atuar, atingir muito mais pessoas do que uma pequena. Mas olhar para público e privado, não, isso não tem relevância. O fato é que os pequenos novos entrantes, eles muitas vezes eles não... isso daí semana passada, inclusive, a gente teve atuando em relação a uma instituição pequena, era até uma instituição de pagamento, exatamente porque entrou há pouco tempo e não tem conhecimento da dinâmica, como é que funciona,
acaba dando um pouco mais de trabalho, não tendo a responsividade necessária, né? Essa bilateralidade, esse canal mais antenado. Mas o Banco Central está ali, batendo na porta da instituição, falando, olha, presta atenção, vamos olhar as regras, vamos... Né? Chega no momento em que acaba dando um pouco mais de trabalho, né? Assim, acaba não tendo que escalar, tá? A verdade é essa. Muitas vezes um regulado mais antigo não é escalável, porque ele já sabe, já costuma ter uma cooperação muito grande. O mais novo, às vezes, dá trabalho. E, às vezes, também entra um novo, também super cooperativo, e não dá problema. A regulação ela é feita por setores, tá? Então, porque assim, a gente divide entre regulação do Banco Central e regulação e supervisão. Regulação são as normas, e supervisão é a atuação para cumprimento dessas normas. A regulação ela não vê muito isso, tá? Ela olha mais para a instituição, ela é baseada em risco, olha para a instituição, etc. A supervisão é que é feita com essa bilateralidade, com essa chamada de instituição, essa conversa, né? Isso que é de alguma forma moldável a depender da atuação da instituição e não do tipo de instituição, tá? Então é possível aplicar para todas, tá? Mas é um desafio porque, como eu falei antes, a inventividade do sistema de pagamentos, especialmente, é muito grande. E a cada momento eles têm um modelo de negócio novo. E esse modelo de negócio novo pode trazer mais risco. Então, o Banco Central tem que estar mais atento e tem que ter um diálogo bastante próximo, né, com as instituições. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Muito obrigado. Nada. Vamos passar a palavra ao Tiago de Lima. Bom dia, professor Márcio Iório. Bom dia, professor Márcio. Muito obrigado pela palestra. Eu achei bem interessante, até porque esse assunto de que... Só um segundo. Porque o senhor mencionou um assunto de compliance, e aí me veio à cabeça uma pergunta mais prospectiva, assim, para frente, porque a compliance atual que a maioria das empresas fazem é em relação à LGPD, em relação a outras leis atuais. Mas com o surgimento da inteligência artificial e de outras tecnologias mais avançadas, como o senhor mencionou, criptoativos e essas outras questões, a compliance ela fica um pouco comprometida, então ela precisa de uma regulação mais atualizada ou ela se mantém? A, o Banco Central atua mais voltado para compliance para tudo, praticamente, tá? Assim, a todas as normas, a gente tem normas de risco, né? Risco de liquidez, risco dos negócios, vários riscos que estão envolvidos. Então, existem várias normas e o Banco Central determina que, no dia a dia, na contratação das operações, as instituições têm que ter compliance e observância dessas normas, além de outras normas que possam gerar risco econômico, risco jurídico e risco de devedor por conta de passivos trabalhistas, ou tipo de passivo. Então, são vários tipos de compliance que o Banco Central impõe às instituições a adotar. Lógico que, num ambiente disruptivo, digamos assim, de novos negócios, utilizando os termos da moda, né, de que a gente tem aí a inteligência artificial atuando, o que eu acho que o desafio maior não é tanto a inteligência artificial, mas os negócios que podem decorrer da utilização desses instrumentos. Então, novos negócios, novas capacidades de contratação e de operações financeiras podem gerar dificuldade na supervisão. E aí sim necessita de um aperfeiçoamento constante da regulação. Tá? A gente teve, há algum tempo atrás, bastante trabalho na regulação do PIX, mais uma vez, do PIX e dos arranjos de pagamento, por conta da inventividade de novas operações que estavam sendo entabuladas e o quanto essas operações se aproximavam da natureza de empréstimo, né, de operação de crédito. Porque a operação de crédito é privativa de instituição financeira. Então, as IPs, as instituições de pagamento, não podem realizar.
elas têm que se valer de uma instituição financeira. E muitas das operações que elas estavam realizando acabavam gerando uma operação com natureza de operação de crédito com alavancagem, gerando risco não previsto para aquele tipo de instituição. Então, passou a ter um exame mais detalhado dessas operações para verificar o risco que as instituições estavam tomando, né, para que aí sim se exigisse ou a redução do risco, ou que ela tivesse um provisionamento de recursos adequados para, né, frente a esse risco. Tá? Mas sempre que se aproximavam da ideia de que estavam realizando operações de crédito, o Banco Central afastava a, a, a possibilidade de elas realizarem essa operação, impondo sempre uma medida para que isso não ocorresse. Tá? Isso por conta de disposição legal, tá? Assim, essa questão de que, quando eu falo que só o banco, só o sistema financeiro, propriamente dito, só a instituição financeira pode realizar operação de crédito, isso por conta da Lei 4595, que é a lei que rege as instituições financeiras, que estabelece a atividade privativa delas. Já a lei das IPs, que é a Lei 12865, entre as atividades que possibilitou para as instituições de pagamento, afastou a possibilidade delas realizarem operação de crédito. E aí, com isso, a gente fica nessa... Quando ela se aproxima, a gente tem que afastar e dizer, não, não vai por aí porque está no caminho errado. Tá certo. Muito obrigado, professor. Tá? Temos uma última pergunta do Matheus Gabriel. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa tarde, doutores, boa tarde. Acho que uma parte da minha pergunta foi respondida na última pergunta, mas a minha pergunta ela vem no contexto das instituições de pagamento. E eu queria, enfim, perguntar um pouco sobre as dificuldades do Banco Central com a regulação das instituições de pagamentos, que não são autorizadas, e qual a dificuldade do Banco Central para sanar essa lacuna regulatória e se realmente é uma dificuldade ou uma opção regulatória do Banco Central do Brasil e como essa dificuldade interfere nas instituições de pagamento, na relação das instituições de pagamento entre as instituições de pagamento e o Banco Central no âmbito do Open Finance. Excelente. Excelente pergunta. Tá? Eu falo excelente porque assim, está abordando coisas que a gente não abordou aqui, tá? Tá trazendo novos cenários, tá? Efetivamente, a Lei 12865 estabeleceu que o Banco Central poderia prever um corte a partir de quando as instituições estariam sob a tutela do Banco Central. Tá? Então, podemos dizer que existem instituições de pagamento sujeitas à autorização e não sujeitas à autorização. Tá? E isso o Banco Central fez, inicialmente, com base num parâmetro de operações, no volume de operações, tá? De recursos de clientes, né? Isso foi realizado. Então, pensou-se assim, a partir daquele volume ali, você teria uma instituição de pagamento pequena, um arranjo de pagamento pequeno, e existem arranjos de pagamento por exemplo, de vale-refeição, arranjo de pagamento de vale-transporte, existem uma infinidade de arranjos de pagamentos que se aproximam da ideia desses arranjos propriamente financeiros que a gente está acostumado. E são arranjos de pagamentos, eles adentram a concepção de arranjos de pagamento, tá? Até pouco tempo, a ideia era que até 2030, essas instituições que não estavam autorizadas fossem, aos poucos, adentrando ao âmbito de autorização e supervisão do Banco Central. Tá? Contudo, os últimos acontecimentos, muitos deles voltados à questão do PIX ou das contas, umas contas fantasmas, né, umas operações que a gente andou verificando, forçou com que essa data de 2030 passasse a ser 2026. Tá? Então, até 2020, acho que abril de 2026, todas as instituições de pagamento, independentemente do valor das operações que cursem, elas estarão sob a autorização e supervisão do Banco Central. Tá? Então, essa esfera dessas instituições que estavam abaixo, estavam realizando essas operações, à margem né, digamos assim, da supervisão, à margem da tutela do Banco Central, isso tende a reduzir ou mesmo acabar. Tá? E esse é um desafio, tá? Porque como elas estão fora, elas não estão na supervisão do Banco Central,
é difícil, elas não estão obrigadas a fornecer informação ao Banco Central de forma rotineira, e muitas vezes o Banco Central não sabe o que está acontecendo com essas instituições, tá? Então, foi necessário trazê-las também para o âmbito de supervisão, até ano que vem. E o que a gente verifica também, e vocês devem ter visto nos últimos tempos, aí as contas bolsão, contas ônibus, que o pessoal andou comentando, que eram instituições que, algumas eram instituições de pagamento, que utilizavam uma única conta, digamos assim, jogavam vários clientes dentro de uma única conta, abriam a conta em nome da instituição de pagamento e cursavam dentro de uma instituição financeira para realizar operações ilícitas. E a instituição financeira, utilizando o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, não conseguia filtrar a operação. Por quê? Porque para ela quem estava fazendo a operação era uma instituição de pagamento, uma instituição terceira lá que estava juntando todos os clientes, não conseguia fazer a depuração. Isso também está sendo aperfeiçoado, tá? Na regulação, assim como a utilização das instituições financeiras como Bank as a Service, que é um pouco parecido com isso. A instituição financeira é contratada por uma outra instituição para realizar operações de um conjunto de clientes, tá? E está sendo aprimorado também tudo isso, né, com o objetivo de alguma forma, aprimorar a regulação e aprimorar a supervisão para que não passe, principalmente nesse último caso, a questão de operações relacionadas à lavagem de dinheiro. Tá? Então, assim, as últimas alterações regulatórias estão sendo essas, algumas em curso, inclusive. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Tá? Tem mais uma pergunta, Márcio, é do Lucas Machado, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Márcio e Rafael. Obrigado pela explanação, a apresentação, foi muito boa. Eu tenho duas dúvidas. A primeira eu gostaria de fazer aqui agora e depois eu pergunto a outra. Mas a primeira é a seguinte: só explanar primeiro. Boa parte das instituições financeiras, elas fazem parte de sistemas de autorregulação, que criam padrões e fiscalizam a atuação de seus participantes na relação com o consumidor. Título de exemplo, temos aí a autorregulação do consignado, que é bem problemática e tal. Aí a minha pergunta existe alguma forma de diálogo do Banco Central com a autorregulação bancária? O Banco Central estabelece diretrizes para essa autorregulação das instituições privadas? Perfeito. Sempre que algum tipo de regulação tem relevância para a atividade de regulação e supervisão do Banco Central, ou seja, tem algum viés em relação à questão de risco, o Banco Central sempre atua. De que forma? Ou editando a regulação, ou, em alguns casos, com a autorregulação regulada. Então, dificilmente, eu não lembro nenhum caso mais específico de autorregulação propriamente dita em setores e que tinha algum risco elevado financeiro. Existem autorregulações, tá? Mas são setor de boletos, é uma área parecida de boletos, alguma coisa assim, mais isolada, que não tem a ver com a relação com o cliente, mas não tem a ver com a relação propriamente de supervisão do Banco Central, com as funções institucionais. Nos casos que eu conheço que tem a ver com as funções institucionais, o Banco Central adota a autorregulação regulada, né? Que é o caso dessas normas de compliance, com relação ao risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez. Isso daí me parece, eu consigo encaixar isso claramente como autorregulação regulada. Por quê? Porque o Banco Central tem normas regulatórias mínimas e as instituições financeiras, não entre elas, mas dentro da própria instituição, edita as suas normas internas, né? E existem autorregulação regulada entre instituições também, né? O Banco Central edita normas mínimas para aquele setor e deixa o restante com base na autorregulação,
mas ao mesmo tempo supervisiona o todo. Tá? Certo. Aí a última pergunta da minha parte é como se dá a supervisão de conduta e quando essa atuação avança para a instauração de um processo administrativo sancionador? Poderia citar um exemplo prático de como isso ocorre? O senhor falou dos índices de reclamação, eu queria entender como é que Sim, funciona mais ou menos. sim. A questão de conduta, ela envolve a questão de tarifas, por exemplo, né? Tarifa bancária. Existe a resolução 3919, que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional que estabelece normas mínimas, né, de tarifa bancária, né? Estabelece pacotes que as instituições podem oferecer, pacotes são limitadores, tá? São normas mais limitadoras do que propriamente não tentam exaurir o âmbito privado de estabelecimento de tarifas, mas estabelece o mínimo ali de tarifas, principalmente quando se trata de clientes, pessoas físicas, tá? Então, naquele cenário, a gente já teve vários casos em que as instituições estavam atuando em desacordo com as normas, com as disposições regulatórias relacionadas a tarifas, né? Em casos mais antigos, eu acho que isso foi antes do 13.506, foram todos para processo punitivo, né? E acabou. Mais recentemente, a gente tem visto as instituições pararem no termo de compromisso, né? Ou até mesmo antes, né? Começam, nos casos em que elas começam a cobrar, conversam com o Banco Central verifica que a cobrança se deu ali de boa fé, por existir uma margem muito próxima ali da interpretação que permita se entender que ali era algo possível de cobrar, mas que o Banco Central entende como não, ele faz, não, para aí, que a gente entende que não é possível cobrar, mas teve uma boa fé na cobrança. Em situações em que a cobrança já veio, né, de longa data, não, né, só veio a parar depois de muito tempo, etc., aí foram para termo de compromisso e só não foram para termo de compromisso naqueles casos em que a instituição realmente não quis celebrar e aí chegaram a processos punitivos, tá? PLD, né, lavagem de dinheiro, é um caso também que está na área de condutas também, que é muito frequente, né, tanto de comunicação ao COAF, de indícios de ilícito de lavagem de dinheiro, quanto relacionadas à questão de câmbio, muito frequente, né? A gente tem as operações de câmbio sem observar a regulamentação mínima, porque são operações que estão muito próximas à lavagem de dinheiro, né? A questão do câmbio, a remessa internacional de recursos para o exterior. E a gente teve até uma alteração legislativa há pouco tempo, né? Que liberou ainda mais as normas de câmbio, tornou-as mais fáceis ainda, né, de aplicar, ou seja, retirou a regulação, né? Mas tem muita questão relacionada à lavagem de dinheiro que o Banco Central atua no monitoramento e quando o monitoramento não funciona, escala para um termo de compromisso ou, aí dependendo da gravidade, do momento, ele pode já chegar e já instaurar o processo punitivo, né, e, né, a depender da situação. Tá? Existiu até um grupo de instituições há pouco tempo atrás que estavam realizando operações de câmbio com utilizando CPF de pessoas falecidas para fazer lavagem de dinheiro. Aí, nesse caso, o Banco Central já atuou de forma a liquidar as instituições e retirar diretamente do mercado, porque aí já não tinha mais, não era escalável, né? Já era no máximo, porque não tinha muito para onde ir, tá? Então, assim, são situações limítrofes que fazem adotar essa opção, tá? Não é a regra. Então, assim, você me perguntou da área do DECON, do Departamento de Condutas, os casos mais clássicos são esses, tá? Tarifas, os casos de PLD, tem normas ambientais, que a gente também tem algumas poucas normas ambientais que a gente monitora, mas também é questão de compliance, tá? Não são normas, olha, não faça operação X, mas se elas estão observando as normas ambientais de outros órgãos, por conta do risco envolvido nessas operações. Então, tudo isso, a questão de compliance também acaba caindo na supervisão de condutas também, esse tipo de compliance, tá?
Só mais um, se o senhor me permite. Claro, O senhor disse, em dado momento da apresentação, que o índice de reclamações influi de alguma forma na atuação. Como se daria essa tá, atuação nesse caso? tá. Não, perfeito. Eu vou te dar um caso hipotético que eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Digamos que uma operação de... Você falou em consignado, vamos pegar. Uma determinada operação de consignados, o Banco Central tem recebido um volume grande de operações de denúncias, reclamações, em relação a operações de consignados relacionados à taxa de juros cobrada num determinado modelo de operação vinculado a várias instituições. Então, o problema está não na instituição, mas no modelo de operação. Quando o Banco Central começa a receber muito, há uma comunicação entre o departamento que faz esse controle do registro de denúncia e o departamento de condutas. Eles conversam. Falam, olha, a gente está notando aqui que está tendo muito desse tipo de demanda, nosso filtro aqui. Então, coloquem no radar esse tipo de operação para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo. Está saindo da curva aqui, então vamos dar uma olhada. Então, assim, o registro de denúncias ele tem dupla finalidade. Ele guia, muitas vezes, a supervisão em relação àquele tipo de problema, e, ao mesmo tempo, ele acende um alerta para a própria instituição, porque ela vai subir no ranking de reclamações. E aí ela vai estar como uma instituição problemática, entre aspas, né, que vai ter muita reclamação, e isso afeta a confiança que ela tem junto aos clientes. Tá? Então, ele tem uma dupla função. Nessa função de guiar a supervisão, pode guiar tanto essa área de condutas, quanto pode guiar a área prudencial. Geralmente é mais condutas, tá? Por quê? Porque é relacionada ao descumprimento à adoção de determinado tipo de contrato, ou uma instituição que está se negando a entregar um documento específico nas operações, por exemplo, as pessoas têm uma operação de crédito de longo prazo, e de repente resolve antecipar, né, pagar, quitar o crédito naquele ponto, a instituição não está me entregando o cálculo do pagamento da liquidação antecipada. Então começou a chegar que uma determinada instituição não está entregando, não está apresentando, não está deixando quitar, porque a instituição não tem interesse na quitação. Começou a chegar muita reclamação. Se é uma instituição específica, isso guia a supervisão aí naquela instituição e verificar o que está acontecendo com ela. Tá? Então pode ser tanto relacionado à instituição, quanto relacionado à operação, ao modelo de negócios. Então ela, de uma forma geral, ela nos auxilia a esse monitoramento. Certo, obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Márcio Rafael. Foi excelente, acho que linkou muitas coisas e mostrou como que o setor tem avançado a passos largos, né, em várias veredas, né? Então, muitíssimo obrigado, foi excelente. Eu agradeço muito e, em nome da Universidade de Brasília, lhe passo a palavra para as últimas palavras. E, na verdade, eu que tenho que agradecer ao professor Marciório por ter me apresentado a regulação responsiva, né, e ter aberto esse caminho, né, para nós, para trabalharmos com essa ideia. Inclusive, dias atrás, um dos diretores do Banco Central tratou desse tema, né, da responsividade, que me deixou muito feliz. Falou, olha, tem alguém também, né, na diretoria do Banco Central alerta com a necessidade da gente olhar para a teoria da regulação responsiva. Isso nos abre um canal de comunicação com a diretoria. Para mim, isso é inovador e é bastante interessante para que a gente possa tentar construir alguma coisa daí para frente. Tá? Eu que agradeço mais uma vez o convite para participar e estou sempre à disposição, né, de todos também, né, que tiver alguma outra dúvida, tá? Fico à disposição para esclarecimento, né, e obrigado a vocês também por terem trazido perguntas que pudessem, de alguma forma, também nos levar a melhor compreensão, a melhor estudo da questão. Obrigado. Eu encerrei a gravação agora.